Jesus mudou a sua vida, e a gente pode sentir isso. A gente vai falar um pouco disso na mensagem hoje, mas existe alguma coisa poderosa num mundo que não todos acreditam ou gostam do fato de que Jesus mudou a sua vida e que você se reúne aqui no final de semana. Eu quero que você fique um pouquinho de pé enquanto antes de ler a palavra, quero que você encoraje, enquanto isso, as pessoas do seu lado, dá um sorriso para ele. Se apresenta. Tem pessoas aqui que precisam só uma palavra de amor. Encoraja eles. Diga alguma coisa de alegria. Fala que Jesus mudou a sua vida. Louvado seja Deus. Você não precisa sentar ainda. Deixa eu ler a palavra e eu quero que você continue de pé. Ok. Para de ser amigável. Brincadeira. Eu quero que esse seja o lugar mais encorajador que você vai na semana. E que você seja abençoado para as pessoas ao seu redor. Eu estou lendo no livro de 1 Timóteo. Começamos esse domingo. Eu quero que você ouça a palavra Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai. Roguei-lhes que permaneçam em Efésios e ensinar certas pessoas que não ensinem doutrinas falsas, e que deixam de dar atenção aos mitos e genealogias termináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa. Se alguém a usa de maneira adequada, também sabemos que ela não é feita para os justos, mas que os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e os irreverentes, para os que matam a mãe e pai, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e homossexualidade, para os sequestradores, para os mentirosos. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho de Deus bendito. Deus poderoso, pedimos que a tua palavra fale conosco hoje de manhã, corporativamente, como igreja. Fala também pessoalmente. Abrimos nosso coração para a sua palavra. Pedimos para que o seu Espírito venha sobre nós de uma forma poderosa. Faça o que você prometeu que a sua palavra ia fazer. Convencer, nos ensinar, nos treinar. Eu oro para que estejamos abertos para tudo que o Senhor tem para nós hoje. Eu oro para que o Senhor fortaleça as pessoas nessa sala. Aqueles que não estão conosco hoje, mas estão assistindo online. Que o Senhor Jesus receba a glória nesse lugar. No seu nome nós oramos. Amém. Agora você pode se sentar. Amém. Olha, como eu falei, nós vamos começar a estudar o livro de 1 Timóteo. E é chamado as epístolas pastorais. Existem 3. 1 Timóteo é uma carta para Timóteo. O primeiro indivíduo na Bíblia a receber uma carta diretamente para ele. A segunda é Tito. Não vamos ler essa. Paulo escreveu a primeira carta para Timóteo, depois ele escreveu Tito, e depois ele escreveu
escreveu a segunda carta para Timóteo. Mas a gente vai ensinar a primeira carta de Timóteo. Mas se você vier, mulheres, se você vier na quarta-feira à noite, você vai ter a oportunidade de estudar Tito nos próximos meses. E o que eu amo do ministério feminino aqui é que são completamente voltados para a Bíblia. Você tem que se envolver. Começa em 2 semanas. Mas a nossa sessão inicial das mulheres é essa quarta-feira. E vai ser uma sessão para homens e para mulheres. Outra coisa que eu quero te falar é que você tem gostado. A gente tem esses diários aqui que você pode nesse diário tem o texto da Bíblia e à medida que você lê, você pode tomar anotações. Se você pode ir lá e comprar na Amazon ou pegar um aqui. Eu gostaria que você se juntasse a gente, anotasse, as moças também no grupo de estudo também podem fazer o mesmo. É muito legal que você pode, além de ler o texto, você também pode tomar suas anotações. Os meus filhos, na verdade, me deram isso, livros como esse para a Bíblia toda, alguns anos atrás, e eu acho muito valioso. Vamos lá. Se você tem a sua Bíblia hoje, eu quero que você, eu amaria que você seguisse comigo. O que Paulo falou aqui no começo dessa carta para Timóteo, ele está escrevendo mais ou menos 62 anos depois de Cristo. Paulo, você sabe que teve um processo de transformação massivo na vida dele. Quando Deus transformou a vida dele, eu sinto que muitos de vocês, da forma que vocês estavam respondendo essa manhã no louvor, também sentem essa transformação na sua vida. E você vê que Paulo chama Timóteo do filho verdadeiro na fé. Eu penso que Paulo direcionou Timóteo, a seguir Jesus. O que nós não sabemos, mas na verdade é que não sabemos. Você sabe que Timóteo se tornou o pastor na igreja de Efésios. Uma igreja que Paulo começou e Timóteo continuou. É maravilhoso ter oportunidade de ver o apóstolo Paulo como pastor de uma igreja. E imagina, é possível que Timóteo tenha uns 30 anos quando recebeu essa carta de Paulo. No livro de Atos, capítulo 16, Paulo fala que o pai de Timóteo é grego e também fala, no comecinho de Atos 16, que Timóteo era um discípulo. Não o discípulo dos 12 que Jesus tinha, mas um discípulo como nós. Um discípulo significa simplesmente um aprendiz. Nós acreditamos aqui na igreja que nós todos temos que ser discípulos, aprendendo e seguindo Jesus. E Timóteo foi discipulado por Paulo, treinado por Paulo. Uma das coisas que eu quero encorajar você como igreja é pensar: quem me discipula? Eu quero que você encontre uma pessoa que está um passo à minha frente.
procura alguém que está andando um passo à sua frente e fala com ele. E pensa, talvez... E não pensa que você tem que estar muito longe, você tem que estar muito longe para discipular alguém. Não. Uma pessoa que está um dia antes de você, ou menos tempo caminhando com Jesus com você, sim, você pode discipular. Nós, como igrejas, queremos desafiar um ao outro a crescer. E isso era o que o Timóteo era para Paulo. Paulo estava discipulando ele. Ele era de uma cidade chamado Listra, que agora se chama Turquia. As escrituras nos falam que a mãe e a avó eram seguidores de Jesus. A mãe era Luís e o avô era Eunice. E eles eram judeus crentes. Timóteo é mencionado 17 vezes em 10 livros no Novo Testamento. E Timóteo é chamado por Paulo de cooperador. Fala que Paulo veio até ele, até Timóteo. Ele já era um discípulo. E isso é o que eles falam, o que eles fazem. Olha, você não tem que pensar desse jeito que eu tenho que pensar mais 10 anos na sua vida, aprendendo. Que seguidores de Jesus falam que imediatamente, o que eu posso fazer? De novo, você tem que ensinar alguém que está um passo atrás de você. E eu te pergunto, como que você está envolvido em ajudar alguém que está um passo atrás de você? Poderia ser uma coisa simples como ajudar a servir de manhã e ajudar a criar essa atmosfera, né, que temos na igreja. Pode ser uma coisa simples como isso, servindo de manhã e você recebe pessoas aqui na igreja que vêm com aquela cara fechada e você está feliz recebendo essa pessoa. Veja bem, você percebeu que você poderia estar servindo e você está. Sim. Quando você começa a falar com pessoas, muitas das pessoas começam a seguir Jesus quando eles eram pequenos. Eles começaram quando eram muito pequenos e têm memórias muito novos na igreja. E tem memórias de pessoas ensinando sobre Jesus para eles quando eles eram pequenos. Por favor, quando você vê as crianças, os estudantes, por favor, não ignora. Imagina, quando seus filhos veem você servindo, eles vão querer se envolver também. Faz parte de todo esse processo de criar uma herança em Deus. É o que nós fazemos aqui, nessa casa. Nós servimos a Jesus. Então, Timóteo era um pastor em Éfeso por 15 anos. E quando ele recebe essa carta, ele está nos seus, pela metade dos seus anos, dos seus 30 anos. E Paulo fala: eu não tenho ninguém como você. Que ele fala isso, que ninguém
vai ser genuinamente preocupado com o seu bem-estar. Isso é como Paulo se sente sobre Timóteo. Timóteo é um cara que se preocupa com as ovelhas. Muitos anos atrás, eu era um pastor jovem. E o meu supervisor naquela época sentou comigo um dia e falou: Você vai ter que aprender isso no ministério. Você tem que aprender a amar suas pessoas. Eu era um pastor associado. E eu falei: olha, eu falei para ele, eu amo minhas pessoas. E eu falei: não, mas eu amo. Ele falou assim: tem certeza? Você sabe, ele falou para mim, você sabe que você está respondendo certo, mas eu não acho que você ama as pessoas. E isso começou um processo na minha vida. Aquele tempo que eu falei: Deus, me ensina. Deve ter alguma coisa faltando. Não, não era uma coisa que eu queria ouvir. Mas eu não queria ter ouvido isso. Eu era um pastor jovem e me deu o sentimento de que eu falhei. Eu pedi para Deus, me mostra, Senhor, como amar suas pessoas, o seu povo. E aí eu vi Deus na minha vida começando a transformar isso. E uma das coisas que eu estou muito orgulhoso, se você tem estado nessa igreja por um minuto, você já encontrou um dos nossos pastores. Ele está sempre servindo em volta da igreja, eles estão nessa sala. Se você vê um dos membros do nosso time, eles estão todos juntos, se preocupando com você. E de verdade, eles te amam, eles estão disponíveis. O que eu amo de uma igreja desse tamanho, nós somos grandes o suficiente para trazer muitas pessoas juntas. E nós somos pequenos o suficiente para conhecer um ao outro. E servir junto, e termos times, e cooperar um com o outro. Porque nós nos preocupamos um com o outro, como igreja. Eu ouço das pessoas o tempo todo que é uma igreja muito amável. Muitas vezes o que acontece é você começa a sentir que, olha, muito rápido, que olha, parece que todo mundo tá tudo dando certo. Não deixa cair nessa tentação de que tá tudo funcionando e que não precisa de você. E que você fala: posso relaxar e comer vou tomar meu café aqui. A gente não está sacrificialmente servindo um ao outro aqui. Nós estamos esperando que todos sirvam. Em 2 Timóteo 1:5, você sabe o que Paulo viu em Timóteo? Que ele era um homem com dom. Ele tinha um dom. E o Paulo falou: coloca chama nessa fogueira. Você vai ver esse livro por um olhar pastoral. Você vai ver muito sobre como um pastor vê a situação. Mas eu quero desafiar a forma que você processa esse livro. A gente às vezes pensa que, olha, tem eu e tem os pastores. E você às vezes pode colocar num diferente classe de pessoas os pastores. Eu encontrei aqui nessa igreja que o capítulo 4 de Efésios é uma passagem que a gente tem que trabalhar. Que ele fala que equipe os santos para o trabalho. Uma das coisas que eu acredito que muitos nessa sala hoje, Deus está chamando você para ser um pastor. Olha, você pode estar pensando: meu Deus, eu nunca nem pensei nisso. É por isso que Paulo fala para Timóteo: eu quero que o Espírito Santo, que você deixe o Espírito Santo continuar trabalhando em você.
O seu trabalho é o mesmo. E nosso trabalho como pastor é te equipar. À medida que você coloca chama nesse fogo. De novo, eu quero perguntar para você, igreja, como você está engajado? Você tem sonhado? Para mim, é importante esse momento no ano que eu sempre pergunto: olha os meus sonhos de novo e onde eu tô. E eu te pergunto, onde você está indo espiritualmente? Não é um checklist, mas, por exemplo, eu vi para vocês uma paixão alguns momentos atrás, durante as músicas. Muitas vezes você não pensa, vamos lá, falando de Timóteo de novo, você não pensa do seu pastor, você vê que Timóteo tinha medo. E Paulo fala para ele, Deus não deu para você um espírito de medo, mas de amor e de domínio próprio. Muitas vezes nós vemos, nós como pastores, tendo que parecer feliz. E a última coisa que você quer é que o seu pastor, que o pastor não tenha praticado aquilo que ele prega. Mas você tem que pensar que o seu pastor sofre com essas coisas também. Você vê o pastor Timóteo lidava com alguns problemas, por exemplo, medo. Você vê que ele estava. Você sabe que às vezes na nossa realidade tem coisas para ter medo. E Paulo lembra: Deus não te deu um espírito de medo. Esse livro fala também que Timóteo estava sempre doente. Você não pensa que alguém que vai ficar nas páginas da Bíblia que está tão em evidência assim ser uma pessoa doente? Mas lembra que a Bíblia fala: na minha fraqueza ele é forte. E tem esse reconhecimento que quando você reconhece que o seu pastor é fraco e muitas vezes ele tem medo e está doente, tem uma conexão que você fala: poxa, que bom, o pastor está comigo, ele faz parte do mesmo processo que eu passo. Timóteo 1:3, ele lembra: partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Imagina, nessa igreja existiam pessoas fazendo coisas completamente erradas nessas igrejas. Alguns ensinos contraditórios e heréticos acontecendo nos grupos pequenos. Isso é muito desencorajador. Você fala com um pastor: poxa, olha, aparentemente é o que estava acontecendo. Aparentemente parece que tinha coisas acontecendo na igreja de Timóteo que ele estava pensando até em desistir. E ele recebe como se fosse uma ligação de Paulo: Timóteo, não desiste. Eu sei que você está cansado, achando que você falhou, mas eu quero que você continue. Eu quero que você continue. Falando sobre Éfeso, a cidade, por um momento. Era no primeiro século a cidade maior
no Império Romano. Você tinha um anfiteatro que tinha 50 mil pessoas. 50 mil pessoas em um estádio no primeiro século. Quem que construiu isso? Imagina. Imagina, tinha um templo lá, o templo de Diana. Era, era um templo de magia, de astrologia. Deixa eu colocar uma foto para você. Não era, não era um templo assim bonito. Vamos lá. Não, era um lugar demoníaco. Demoníaco, que os demônios controlavam os lugares. E um lugar demoniacamente controlado. E quando Paulo chega em Éfeso e começa a pregar Jesus, e as pessoas começam a colocar fé em Jesus, Atos nos fala que houve uma transformação massiva nas vidas. Digo, eles foram curados, as vidas deles começaram a ser mudadas, todas essas pessoas foram libertas. Se você tiver a chance, leia Atos 19. Eu vejo o que está acontecendo. Tudo estava se transformando. Quando você coloca a sua fé em Cristo, Ele te transforma. Ele transforma os seus amores. Tudo em volta de você. De verdade, em Atos 19, essas pessoas que as vidas foram transformadas, pegaram as coisas que eles usavam no templo talvez no templo de Diana. Essas coisas demoníacas que controlavam eles, essas coisas de magia, provavelmente tinham ídolos, coisas físicas. Sabia que eles colocaram fogo em tudo isso? Imagina, eles falaram, eu não quero mais esses poderes do passado que destruíram a minha vida. Pergunte para você agora, o que na sua casa tem qualquer relação com coisas que destruiu a sua vida no passado? Pensa nisso. As pessoas de Efésios queimaram essas coisas. Eles perceberam e decidiram queimar qualquer ligação deles com o passado. E o que aconteceu nesse momento? Massiva perseguição contra os cristãos. Quando você ouve que Timóteo estava com medo, começa a fazer um pouco mais sentido. Mas é difícil de entender o contexto, porque você não estava lá. E Paulo escreve para ele. Escreve para Timóteo para encorajar ele. Quando você lê esse capítulo, imagina, eles viviam num lugar que acontecia essa mágica e chamava a atenção das pessoas, as mágicas de Diana. Mas Paulo escreve para ele, eu quero te encorajar a viver a vida cristã num lugar completamente não cristão. Veja, a igreja de Éfeso estava fazendo um bom trabalho. Eles não queriam se envolver com essa cultura do mundo ao redor deles. Queimaram tudo.
Eles estavam parecendo cada vez mais com Jesus. Mas as coisas ficaram difíceis. E para o pastor Timóteo, muito difícil. Você vê em 2 Coríntios 4:12. O pastor Paulo escreve a história. Ele fala, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. É como está dizendo, o seu pastor vai apanhar do mundo espiritual, mas ele vai apanhar para trazer vida para você. Você. De uma forma, eu quero falar sobre a vida do pastor como uma vida de sacrifício. Por exemplo, o pastor não tem feriado no Natal. Você vê pessoas que eram nossos amigos saem da igreja e não olham mais pra gente. Pessoas se sentem machucadas e a culpa para quem eles jogam, pro pastor. A gente vê em muitos casamentos. Quando eles estão... Um casamento, quando está se acabando, eles conseguem associar e colocar a culpa na liderança, nos pastores. Você vê, eu te dei um pouquinho de você entender o que acontece na nossa vida como pastor, mas eu não quero que você se sinta mal por isso. Eu sabia disso quando eu escolhi ser pastor há 40 anos atrás. Eu escolhi. E eu não quero que você se sinta mal por isso. É só para que você saiba. E o apóstolo Paulo escreve no Romanos capítulo 9. Olha o que ele fala, coisa maluca. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os da minha raça. Uma das coisas que você vai notar com seus pastores aqui da igreja é que nossa paixão diária é ver as pessoas colocando a confiança em Jesus diariamente. É o nosso coração. Você não pode ficar aqui muito tempo nesse prédio e não ter o evangelho compartilhado com você. E você vai vir aqui no domingo de manhã e você vai ouvir. Coloca sua fé em Jesus e isso vai mudar sua vida. É uma coisa linda. E o nosso trabalho é nos preocupar com você e te amar mais do que nós mesmos. O problema da igreja de Efésios, existia um grupo de pessoas que estavam liderando pessoas ao engano. Imagina, você vive numa cidade que a coisa maior que está acontecendo na cidade é que tem um templo, um dos maiores templos demoníacos. Uma outra possibilidade se você está falando, por exemplo, no nosso mundo, se você tem uma teoria de conspiração no nosso mundo hoje, você coloca uma teoria de conspiração nova no TikTok e você recebe um monte de likes. Imagina, essas pessoas de Efésios ouviram de Jesus, era uma coisa nova.
falar sobre o final dos tempos, de Jesus, de ressurreição. E imagina, isso gerou vários conflitos naquele tempo. E o que Paulo vai nos ensinar em 1 Timóteo é que esse pastor, que precisava de encorajamento, porque existia lideranças na igreja que deveriam nunca ensinar as coisas que eles ensinaram. Então, Paulo vai falar de novo como líder. O que um líder deveria ensinar e como a vida dele deveria ser. E isso é o que esse texto vai fazer. Eu falei pro nosso time aqui que eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente do que eu sempre faço. Eu vou ter que parar nessa série toda vez que eu ia parar agora na hora que bateu o horário, mas você já leu a Bíblia, alguma coisa que estava acontecendo na sua vida agora mesmo? Você lê alguma coisa na Bíblia ou você lê a Bíblia e você lê alguma coisa na Bíblia que não é confortável para você? E você sabe que isso é o que a Bíblia diz. Mas a gente vive num mundo de confusão. E naquele momento você quer encontrar alguém que concorda com você para você fazer da sua forma. E o que eu aprendi é que sempre alguém que vai concordar com você. E ainda usando a Bíblia. Tem sempre alguém que vai te mostrar a Bíblia de uma forma e mostrar um outro versículo e vai falar, não, tá tudo bem. E o texto claro da Bíblia se torna uma coisa que a gente nega. O que eu vou falar com vocês na semana que vem, algumas coisas que você tem que olhar. Olhar quando você existem pessoas que tentam te ensinar, nos ensinar um evangelho diferente, que não é a verdade. Se você tiver a oportunidade, leia 1 Timóteo. Você vai entender o que eu estou falando. Você vai ver algumas coisas que a igreja na América hoje, eles sabem ler a Bíblia, pegar a faca e recortar as coisas que eles não querem e tirar. A gente vai falar algumas coisas nas próximas semanas que são muito claras. Quem vier na quarta-feira também vai ouvir as mesmas coisas. Algumas coisas não muito confortáveis. Te peço, venha a próxima semana. Traga pessoas com você. A gente quer que você aprenda a verdade. A gente está tentando o nosso melhor. E é o trabalho do pastor guardar isso. Senhor Jesus, eu oro para que o que foi dito hoje seja útil. Que o Senhor nos proteja de doutrinas falsas. Que você nos faça pessoas do livro, que leem e estudam. E que que a nossa palavra seja sim, para o que o Senhor diz. No seu nome oramos. Amém.